Oi. Agora ver se ouve ele, se a gente ouve, Tá pergunta. ouvindo, professor Ricardo? Estou ouvindo, Elisete. Vê se você consegue me ouvir sem o meu microfone. Tô ouvindo muito bem. Bom dia. Tá legal. Bom Tá dia, legal? Tá desculpe ótimo. aí, travou aqui meu computador, eu estou entrando pelo celular. Não, tranquilo. Mas se tá. Só um minutinho, Elisete, que eu vou fechar aqui meu computador, que Tá, está tá. dando eco. Vou Tá fechar bom. aqui. Enquanto isso, vou falando aqui. Bom dia, obrigado aí quem aderiu, quem teve, ficou aguardando, teve paciência de esperar, tudo é novo. Eu tenho lido muito essa semana aí sobre as crises que criam oportunidades, né? Sobre um novo momento que a gente está precisando se reinventar. E para falar um pouco desse projeto, que para mim é uma novidade, eu fui muito resistente, estou abrindo inclusive com o professor Ricardo, que ele foi um grande incentivador. Eu quero relembrar aqui que nós fazíamos até pouco tempo atrás alguns encontros presenciais no fórum. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a doutora Cristiana Cordeiro, que é diretora do Fórum Mesquita, que nos fazia a sessão do espaço. Usávamos a OAB, e quero aproveitar e agradecer o presidente Hilário, o vice-presidente doutor Pádua, né? Usávamos algumas igrejas. Aí ontem eu estava lembrando da sessão dos espaços, como o pastor Carlos Roberto da Puzon. Então, a gente fazia alguns encontros presenciais com algumas pautas propositivas de demandas, de dúvidas da população em geral. A gente falou sobre o idoso, nós falamos sobre a mulher, nós falamos sobre o mercado de trabalho, e nós tivemos que parar tudo isso em decorrência da pandemia, né? E algumas pessoas falavam, ei, quando é que vai voltar as palestras? Só que não tinha como voltar. Foi quando, em algumas conversas, inclusive com o professor Ricardo, veio a ideia da gente trazer algumas pautas online mesmo, que para mim, eu confesso que foi complicado, né? Eu faço parte dessa mudança aí. E aí, pensando em um nome, pensei em Confabulando, que nada mais é do que troca de ideias, né? Troca de ideias de uma forma light, mas de assuntos importantes, de assuntos que estão aí emergentes e urgentes. E a gente está pensando muito sobre o mercado de trabalho. Recebi muitas perguntas e para isso fiz o convite ao professor Ricardo, que um professor pós-graduado em recursos humanos, formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing também, mestre em sistema de gestão, foi consultor da Sebrae e hoje é diretor da escola de treinamento. E, professor, para a gente dar abertura e dar a palavra, o senhor se apresentar e a gente falar um pouco sobre esse mercado de trabalho, muitas perguntas que chegaram é o seguinte: o que vai acontecer? As empresas mudarão a sua postura? Vai ter emprego para todo mundo pós-pandemia? Gostaria que o senhor falasse um pouco desse cenário, mas é bom a gente relembrar que nós já vínhamos num cenário bem complicado, né, de emprego desde 2014, apesar que em 2019 eu senti que estava esse mercado de trabalho nos respiradores, estava querendo dar, né, e aí veio a pandemia. Então, gostaria que o senhor, após se apresentar, falasse um pouco desse cenário, esse primeiro cenário que é o que nós estamos vendo. Elisete, bom dia a todos que estão assistindo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é uma grande honra. Eu já acompanho a trajetória já há algum tempo, com muitas palestras de muita pertinência para a sociedade de modo geral. Eu sempre me desculpava com você de não poder estar presente, porque algumas coincidiam com algum compromisso, ou era no horário da aula, e quis que o mundo acontecesse, aconteceu, para a gente, inclusive, estar junto desse. Então, em primeiro lugar, parabéns pela sua proatividade em não parar de se comunicar com as pessoas que tanto querem ouvir os temas que você traz. Realmente é bem pertinente e é bem interessante como esse, entre aspas, isolamento, né, acabou aproximando a gente por outros canais. Né? Várias pessoas estão tentando, de alguma forma, via as redes sociais, se aproximar. Então, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão pertinente, tão atual, que eu, você e todo mundo, né, o mundo inteiro, né, e vamos falar da nossa sociedade aqui, mas o mundo inteiro está envolvido nisso. Bom, antes de começar a responder a tua pergunta,
Eu até comento com o pessoal que chegou agora, o atraso foi um pouquinho meu, deu um problema no meu computador, acabei de entrar pelo celular. Então, se algum momento o celular virar, se algum momento chegar um barulho no celular, eu vou parar aqui, eu peço desculpas antecipadamente, que a gente cria todo... É igual a pandemia, a gente cria todo um cenário, mas acontece algo diferente. Mas assim como na pandemia, assim como eu vou falar sobre o mercado de trabalho, o grande barato é a gente agir diante das adversidades. Então, já pego já o gancho por aí. Elisete, realmente os desafios são grandes, né? A gente vai ter aqui uma oportunidade de bater um pouquinho o tema sobre isso. A mudança foi monstruosa e toda a tua entrada ela é pertinente. A gente já vinha desde 2014, talvez o segundo semestre, com ênfase em 2015, com um número crescente de baixa de emprego. E eu costumo dizer que a pandemia atingiu o mundo inteiro, mas algumas nações atingiu o mundo de um corpo já meio adoentado, vamos chamar assim. A gente já não vinha bem. A gente não tinha gordura para queimar ao longo desse período. E quando você não está com todas as suas imunidades, fazendo trocadilho com o tema atual, e você é impactado por algo desse tipo, claro que você acaba sofrendo um pouquinho mais. As coisas estão acontecendo agora, né? Eu tenho dito que o jogo ainda está rolando, né? Os dados ainda estão rolando. A gente está tentando entender, Elisete, o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, já projetando, né, o que vem para frente. Eu acho que, no primeiro momento, todos nós fomos pegos de surpresa. Eu tenho usado um exemplo que você estava lá distraído, né, com a família, assistindo televisão, de repente cai um hipopótamo, um elefante em cima da mesinha da sala. Você começa a olhar um para o outro, o que está acontecendo? Né? Não está acontecendo muito bem. E nesses 3 meses, a gente está aprendendo a entender o que aconteceu. Acho que todo mundo já entendeu o que aconteceu, passado 3 meses. E a gente começa agora, chegou a hora de começar a projetar. Chegou a hora de começar a olhar para frente. Mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei exatamente quando. Em algum momento a gente vai voltar. E quem puder discutir temas como o seu, se preparar com temas como o que você puxou, e mais uma vez eu parabenizo, porque falar de trabalho é altamente pertinente, falar de emprego é altamente pertinente, a gente está se antecipando. Quem puder fazer essa antecipação, Elisete, está na frente. E a partir daí vamos tocar. São muitas dúvidas, mas você vai tocando o barco, a gente vai tentando conversar, e o que eu souber eu vou passar, o que eu não souber eu me comprometo de tentar buscar com meus colegas da área de gestão, de consultoria, de professores, o que a gente pode tentar dar resposta para o teu público-alvo. É isso que eu me comprometo na live de hoje. O que eu não souber, eu vou buscar e passo para vocês. Sim, uma das coisas que a gente já estava sofrendo, o Brasil sofria, é que tinha um grande número de desalentados, né? Que eram aquelas pessoas que já tinham desistido de procurar emprego, já tinham desistido de procurar uma alocação, né? De se alocarem. E isso era uma realidade mesmo. As pessoas pensam que era apenas um termo, mas eu cheguei a conhecer amigos que chegaram a ficar 4, 5 anos desempregados, né? Então, o senhor acredita que vai haver uma explosão de desemprego agora, pós-pandemia, e isso pode ainda também criar uma explosão de desalentados, pessoas desesperançosas em conseguir uma nova alocação, conseguir um novo emprego, conseguir uma nova vaga? E vou até emendar. O senhor acha que vai ter emprego para todo mundo pós-pandemia? Bom, eu vou aproveitar que eu estou sentado, você também está sentada, e muita gente deve estar assistindo a live sentada. Essa tua pergunta é uma pergunta forte. Eu vou responder de maneira, vamos chamar assim, sem anestesia para todos nós. Não vai haver emprego para todo mundo. Na verdade, Elisete, eu diria para você que poucas vezes na história da humanidade houve emprego para todo mundo. Na verdade, nunca houve emprego para todo mundo. A gente tem profissionais de formação diferente, com nível educacional diferente. A gente sempre teve alguns empregos, vamos chamar assim, mais acessíveis, que ao longo do tempo eles foram perdendo. Então, na verdade, antes de falar daqui para frente, deixa eu voltar um pouquinho para trás. A gente já vem numa caminhada há muito tempo
de não ter emprego para todo mundo. A gente vem, nas últimas décadas, com automação comercial, aonde uma máquina passou a fazer o trabalho de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas. Eu vou dizer mais, eu trabalhei em agência de emprego durante 26 anos. Nos anos 80, eu trabalhava para uma empresa uma consultoria, uma agência de emprego grande chamada Gelri. E a gente tinha muitos profissionais. A gente tinha centenas de pessoas na Baia, por exemplo, e tinha centenas de pessoas ali na antiga Melhoral, aquele comprimido, que era uma fabricante farmacêutica chamada Sidney Ross. Mas, na verdade, o nome popular era Melhoral. Ficava ali em Guadalupe, aonde hoje virou o Shopping Guadalupe. Eu tinha lá pela GER, eu era o DP na época, eu tinha lá mais ou menos umas 300 e poucas pessoas. O que elas faziam naquela época, Elisete? Essas 300 e poucas pessoas. Elas eram vários cargos, mas a maior quantidade eram empacotadoras. Elas pegavam lá, eu cheguei a entrar nesse local, a gente botava boquilha, parecido com hoje. Para entrar no laboratório, tinha que botar boquilha, botar roupa, vestir uma meia em cima do sapato para poder entrar nesse local. Mas eu pude ver isso de perto. Elas eram encarregadas de botar, essas funcionárias, por exemplo, Sonrisal numa caixinha. Então, tinha que botar 5 invólucros de Sonrisal numa caixinha. Nem 4, nem 6, tinha que botar 5. Essa era a função delas. Esse tipo de função, seja nessa indústria ou qualquer outra, não existe mais já há muito tempo. Hoje as máquinas fazem isso. Empacotadoras, as máquinas fazem isso. Então a gente já vem num decréscimo de postos de trabalho gigantesco, Elisete. Gigantesco. Eu sempre costumo comentar, e às vezes nos eventos online ou nos eventos presenciais, eu peço que cada um relembre uma fábrica perto da sua casa, ou perto de onde você trabalhava. Eu costumo lembrar das minhas lembranças pessoais. A própria Baia, que eu conheci exatamente no ano de 86, eu chegava na Baia e ficava assustado com aquele número de bicicletas saindo e entrando da Baia, de moradores vindo trabalhar. Não existe mais. Mundial Couros em Honório Gurgel, Curtume Carioca na Penha. E aí você vai, o ABC Paulista, em São Paulo, onde você tinha aquele monte de gente saindo ao final do expediente. Hoje você tem automação. Então a gente já vinha, já há algum tempo, aonde as máquinas vinham superando os postos de trabalho. Somado à internet, somado aos programas, somado a tudo isso, a gente já vinha decrescendo. A gente percebe facilmente, Elisete, quando a gente, ao longo da história, percebeu que os trocadores são peças raras nos ônibus agora. A gente percebeu quando a gente vai fazer a compra em alguma coisa via uma máquina, a gente bota uma moeda, bota uma nota e já adquire o produto. Eu sempre lembro do exemplo do shopping, a gente não tem mais a pessoa para receber o pagamento de estacionamento no shopping há muito tempo. Mas a gente, às vezes, não percebe que no escritório isso muda muito. Nessa época da GER, anos depois, eu era chefe de DP e tinha lá 2 assistentes e 3 office boys que iam na empresa entregar fatura, pegar cartão de ponto e tudo mais. Um ano depois, só tinha um office boy. Eu não tinha mais ninguém, porque o computador fazia tudo o que os meus assistentes faziam. Só precisava de mim para jogar as informações lá. Hoje, você nem se eu existiria lá, talvez fosse tudo automático. Então, a gente já vem numa leva muito grande esse tempo todo. E de agora para frente, Elisete, isso vai se acentuar. Então, não haverá, como nunca houve, emprego para todo mundo. Bom, é para desesperar? Não, mas é para alertar. Quer dizer que aqueles postos de trabalho que eu tinha até então para disputar, eles vão acabar a partir de agosto, a partir de setembro, a partir de janeiro? Não, mas eles vão diminuir gradativamente. Ou seja, todo esforço que eu tinha para me manter no mercado de trabalho, se eu estou trabalhando atualmente, ou buscar uma nova posição, se eu estou desempregado, como essas pessoas que nós falamos ao longo do tempo, saibamos nós que o nosso esforço vai ser muito maior a partir de agora. Vai ser uma disputa mesmo. Eu diria até o seguinte, Elisete,
não é melodramático, né? A gente tem que, e até porque eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas também sou realista. A gente precisa, cada um de nós vai ter que dar um pouquinho a mais. Eu diria que, Elisete, os bons empregos vão ser disputados numa questão, eu diria assim, sem o exagero, ou tirando um pouco de exagero, melhor, construindo, muito próximo ao que o concurso público faz. Ter um bom emprego, aquele bom mesmo, aquele que a gente brilha os olhos na hora da gente perceber o plano de carreira, os benefícios, os vencimentos, vai ser muito próximo ao que a gente tem, por exemplo, com concurso público. Agora, os empregos vão acabar para quem tem menor preparação? Não, eles vão diminuir por conta dessa questão das máquinas que a gente falou. Agora, cada vez mais, vai ser menos valorizado, menor salário e uma disputa maior entre as pessoas. Então, eu diria, não de uma maneira pessimista, mas uma maneira de alerta, um olhar otimista. Eu, você e todos nós que estamos assistindo esse bate-papo, devemos ter a seguinte consciência: vamos ter que ter um esforço muito maior que tínhamos antes na hora de buscar um bom posto de trabalho. Então, não vai acabar os empregos totalmente, mas que eles estão num declínio em termos de quantidade. Que até costumo dizer, mas vão surgir outros. Vão, Elisete, vão surgir outros. Né? Meu sobrinho, por exemplo, ele está fazendo nível superior em física e trabalha num grupo de robótica. Então, outro dia, fui na casa dele, no aniversário de família, no ano passado, de uma hora para outra, ele chega lá, um drone voando no meio da sala, que ele montou. Ele montou o drone, comprou lá aquelas coisinhas made in China, né? Chegou baratinho para ele, ele aprendeu e montou. Então, vai ter gente que, só para dar um exemplo, tá, Elisete? Vai ter gente que vai montar drone, piloto de drone, manutenção de drone, né? Vai ter gente para outras tecnologias que vão surgir, por exemplo, pessoal de apoio para live, por exemplo, curso à distância que a gente está fazendo aqui agora, vão surgir. O que eu bato na tecla é que não vão surgir com a mesma quantidade que surgia no passado, aonde uma fábrica abria numa determinada região e era garantia de emprego ali para 200, 300, 400, 1.000 pessoas, dependendo do porte da fábrica. A quantidade ela vai diminuir. A qualidade vai ser exigida muito mais, né? Dentro de novos postos. Então, não é para se desesperar, não, mas é para ter uma energia um pouco maior na hora de buscar um novo posicionamento de mercado, Elisete. Eu até gostei que o senhor tocou num ponto muito interessante sobre falar a realidade. A nossa proposta não é terrorismo, não é muito menos alarmismo, nem vir com apenas notícias negativas, né, porque é o que a gente tem escutado muito hoje, mas é só ter um olhar mais real sobre a situação e apresentar algumas propostas propositivas. Né? Na verdade, aqui também não é um debate fechado. Por exemplo, para vir para essa live, eu fui estudar muito sobre esse assunto, fui ouvir outros especialistas, inclusive algumas coisas me foram muito surpreendentes. Por exemplo, quando eu fui descobrir, até quero falar sobre isso, o pastor Cláudio, ele fez uma pergunta aí no bloco, falando sobre o home office, aí eu fui ver que o home office já existe há muitos anos, só que devido a essa crise ele foi impulsionado, né? E aí existe também um mito que as pessoas acham que também tudo agora vai ser home office, desculpa. Queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso. Acredito também que apesar de superdimensionar, mas também não dá para ser tudo home office, até mesmo porque existe um mercado informal, né, um setor informal, que depende da mobilidade das pessoas, depende que a cidade existe uma movimentação maior. Queria que o senhor falasse um pouco, porque muitas pessoas hoje nunca ouviram tanto falar em home office como estão falando agora. Acredito sim que é uma tendência que vai ficar ainda mais valorada do que algumas empresas já usavam, mas queria que o senhor falasse um pouco desse tipo de trabalho, né? Dessa forma que algumas empresas poderão usar mais o home office. Ótimo tema, Elisete. Ótimo tema. Antes de responder sobre home office, eu vou solidificar o que você falou. Quando a gente fala de uma realidade, como nós colocamos anteriormente, a gente tem que apresentar soluções. Então, ao longo da nossa live,
o pessoal que estiver assistindo, pode ter certeza, a gente vai tentar apontar algumas soluções. A gente não veio só para apresentar o problema. O problema está aí, para mim, para você e para todo mundo. Mas a gente vai tentar propor algumas humildes opiniões que podem ajudar cada um de nós a nos livrarmos desse problema, ou pelo menos passarmos por ele da melhor forma possível. Então, quem estiver continuando, quem continuar assistindo a nossa live vai poder ter algumas proposições que a gente vai sugerir ao longo aí do nosso bate-papo. Bom, com relação ao home office, nós temos muito modismo, né? Enfim, a gente pega algo ali, vai, a mídia vai, e vai embora. E o home office é a bola da vez, né? Até porque ele veio realmente para ajudar a muita gente, seja para manter o emprego atual, ou seja, para se redescobrir, né? Descobrir uma nova vocação, descobrir uma nova habilidade, aí a gente pode juntar isso aos desempregados. Então, recorrendo, como sempre eu uso, aos conceitos, aos ditados da vovó, que é um termo que eu sempre relembro, há males que vêm para bem, né? Eu sempre digo que as vovós são os melhores consultores de carreira que a gente pode ter na vida. Se a gente ouvir os ditados da vovó, a gente sempre vai ter uma boa opção. Elisete, realmente o home office ele veio para ficar, mas também não é para todos os cargos, todas as profissões. Eu tenho gente na família, seja da área da saúde ou da área comercial, que estão rodando aí os supermercados no momento. Nós temos motorista de ônibus, pessoal da alimentação, ou fazendo entrega, ou produzindo os bastidores, né? Então, home office não é para todo mundo, né? Nem todo mundo atua no mercado agora, pode até atuar se mudar de profissão, mas atua no mercado agora, onde eu dependo apenas do meu espaço físico em casa, né? Para poder trabalhar de casa, e vão entender home office é trabalhar de casa. Então, quem já faz doce em casa, quem faz alimentação em casa, quem corta cabelo em casa, quem já trabalha como contador na própria casa, já é um home office. O online agora veio a somar esse home office que já acontece há algum tempo, né? Mas, enfim, eu tenho colegas que trabalham na área de projetos há muito tempo em casa, fazem o projeto em casa e depois levam para o escritório. Mas, com a tecnologia, isso realmente veio a surgir muito. E realmente veio para ficar para muitas profissões, Elisete. O empresário, eu costumo comentar nas minhas palestras ou com meus alunos, e quem já foi meu aluno talvez lembre disso, eu costumo dizer que o empresário, e quando eu vou falar brincadeira agora, mas eu sou empresário, eu respeito muito os empresários. Fui consultor do Sebrae, então respeito muito os empresários. Mas costumo brincar que o empresário tem coração tão mole, mas escorrega do peito e cai no bolso. Porque ele tem que pensar com o bolso para poder manter a empresa dele viva, né? Ele tem que ter a emoção do trabalho, mas tem que ter também a racionalidade dos números. E pensando nisso, vamos pensar como empresário, que quem tem empresa tem que pensar como empresário. Quem é dirigente de uma empresa tem que pensar como dirigente de uma empresa. Nós fomos lá, como eu falei ainda há pouco, fomos pegos por um elefante caindo na mesinha da sala. De uma hora para outra, de uma sexta-feira que o governo estadual decretou o isolamento, se eu não me engano foi uma quinta, uma sexta-feira, a gente começou a entrar ali, no início a gente não entendeu muito bem, parecia um exagero para um, para desespero para outro, e aconteceu. Mas hoje já digerimos isso. E o que a gente começa a perceber? O empresário olhando hoje. Poxa, eu corri, algumas empresas, Elisete, em 2 semanas conseguiram agilizar tudo, algumas em 1 semana. Eu, por exemplo, nós temos a Uniabel em comum na nossa vida. A Uniabel, em 2 semanas, treinou seus professores, que até então alguns não tinham habilidade para o online, outros já trabalham assim, na distância, como é o meu caso, já há 5 anos, professores para botar para as aulas acontecerem em 2 semanas. Isso aconteceu em vários segmentos. E ao empresário dos vários segmentos de alimentação, de escritório, administrativa, de um modo geral, percebeu, caramba, fomos obrigados. Mas agora, olhando com calma, pensa o empresário, está dando certo. Está dando certo. A produtividade não diminuiu na maioria das empresas. Gerentes e diretores pesquisados, Elisete, identificaram que a produtividade aumentou.
Porque o cara em casa, claro que não é para todo mundo. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho minhas cachorras estão corrompidas, eu moro em casa. Minhas cachorras estão corrompidas com comida agora. Minha assistente de palco, que é a minha filha, está dando comida para as cachorras para elas poderem ficar quietas. Mas daqui a pouco passa o caminhão do ovo, os profissionais têm criança em casa, passa alguém correndo daqui a pouco. Então, tudo isso perturba. Mas, na medida do possível, grande adaptação por parte dos colaboradores para das empresas. Então, o empresário está pensando hoje, deu certo. Para que eu preciso manter toda essa equipe aqui no meu espaço físico? Para quê? Porque o home office, Elisete, já vinha, como você destacou no início, acontecendo gradativamente há muito tempo. O governo do Temer, em 2017, promoveu e o Legislativo aprovou o trabalho home office. Né? Foi legalizado já isso. Eu não sou especialista, mas acompanho nossos colegas da área de direito e o noticiário foi oficializado. Só que o empresário ainda vinha muito da cultura antiga. Não, não vai dar certo. Pegando o ditado antigo de novo, o boi só engorda aos olhos do dono. Né? Era um paradigma por parte do empresário. O trabalhador também achava que só podia produzir se tivesse local de trabalho. Né? E veio a pandemia, colocou de maneira obrigatória todo mundo em casa, e todo mundo descobriu, os dois lados, empresa e colaborador, que dava assim para trabalhar em casa. E aí hoje o empresário pensa, para que eu vou pagar aquele metro caríssimo ali no centro de Nova Iguaçu, no centro de Mesquita, de Belfor Roxo, no centro do Rio, São Paulo, que é um valor absurdo, aquele espaço todo. Eu posso muito bem partir agora para um espaço menor e começar, junto ao meu RH, identificar os postos de trabalho que efetivamente podem ser trabalhados de casa, podem ficar em casa. Eu ganho produtividade, porque isso vai ter que ser negociado. Tá? Alguns custos podem ser negociados para diminuir. Bom, o primeiro que me vem à cabeça, por que eu vou pagar vale transporte se a pessoa vai estar em casa? Já é um custo altíssimo que a empresa economiza. O trabalhador, por sua vez, Elisete, quantos de nós, eu já vivi essa experiência, morando longe do centro do Rio, atravessando a Avenida Brasil, 2 horas, se tiver tudo bem, qualquer probleminha, 3 horas, 4 horas, surgiu o metrô e no primeiro momento deu certo, depois não deu mais certo. Quem já pegou um trem de Belfor Roxo, Japeri, Santa Cruz, lotado para poder chegar ao trabalho, levando aí 1 hora para meia hora, 1 hora para me preparar para o trabalho, mais 2 horas para ir, 2 horas para voltar e 2 horas para tomar um banho, relaxar. Tudo isso pode ser transformado em produtividade. Então, eu acho que os dois lados vão se casar. Claro, não é para todo mundo. Eu não tenho uma máquina pesada na minha casa, só agir dentro da empresa. Eu não tenho como botar o porteiro, o atendente, o entregador para trabalhar home office. Mas, sem dúvida, muitas empresas vão pensar, a partir de agora, em que vagas vão ser colocadas. E aí o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele soltou uma pesquisa, Elisete, muito interessante. Já que, como eu falei, os dados estão correndo agora. As coisas estão acontecendo agora. Isso que a gente está vivendo vai ser livro de história. Como doença, como emprego, como tudo. Né? Nós vamos poder contar, vamos contar para as pessoas que não viveram isso, o que aconteceu agora. E aí esse instituto deliberou o seguinte, ou apresentou a seguinte pesquisa. Vão surgir no Brasil cerca de 20 milhões, olha o que eu vou falar, Brasil inteiro, 20 milhões de postos de trabalho vão ser transformados em home office. 20 milhões. É um número gigantesco. O estado do Rio fica em terceiro lugar. Ele perde para Brasília primeiro, São Paulo segundo, o estado do Rio em terceiro. No estado do Rio, nosso estado, serão 20 milhões de empregos. Não, perdão. 2 milhões. Dos 20 milhões, 2 milhões serão no Rio, no estado do Rio. Então, quem estiver feliz com o home office, tente brigar por esses 2 milhões. E a Robert Half é uma consultoria de nível mundial de recursos humanos. Ela também apresentou uma pesquisa
onde ela descobriu que, olha que número, 86% dos cargos de média e alta gerência aceitam, pesquisados, respondentes, aceitam a possibilidade ou gostariam de poder trabalhar pelo menos parte da sua carga horária em casa. Quer dizer, aí vem a minha percepção, né? Lá em março, Elisete, assim que começou a pandemia, eu escrevi um artigo para o Melhor da Baixada, que eu escrevo por quinzena, aonde eu já dizia naquela época que o home office ia pegar. Por quê? Eu já dizia isso. Está registrado lá no Melhor da Baixada já em março. Eu dizia que o empresário e os trabalhadores vão perceber essa diferença. E essa pesquisa que eu comentei da Robert Half diz isso. O que me vem à cabeça? Eu, você e todo mundo que experimentou, pelo menos uma parte dessas pessoas gostaram do sabor. Olha, não foi tão ruim. Eu me adaptei, volto a falar, não é para todo mundo. Na live que eu participei antes da Uniabel, o pessoal, a Patrícia lá, a professora, brincou que tem muita separação nessa época. Tem gente que não consegue viver junto com família dentro de casa. Criança, cachorro, esposo, marido. Mas muita gente também se adaptou, Elisete. E aí, por que não? Né? Quantas pessoas vão estar aí? Olha só como nós, seres humanos, nós somos engraçados. Nós somos engraçados. A gente ficou desesperado, lembra? Fica em casa, eu não aguento mais, eu estou preso, eu quero trabalhar, saudade do cafezinho com meus amigos no trabalho, saudade daquele bate-papo bacana no trabalho. Isso é verdade. O bate-papo bacana no trabalho é verdade. Mas olha que eu vou te falar, a partir dessa semana, começaram as liberações pausadas no Brasil, cada estado de uma forma diferente. Eu acredito que mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo. Eu acho que antes disso, tá? A gente vai começar a ter uma novo. Vou pegar o trem de novo. Então, eu acho sim, home office não é para todo mundo, mas vai ser possível também para muita gente, Elisete. Veio para ficar. Pode seguir. Muito boa a sua explanação. Até quero dar uma explicação aqui. Algumas pessoas perguntaram por que você colocou 10 horas da manhã, marcou 10 horas da manhã live. Primeiro porque eu tenho um olhar muito para a mulher, aquela mulher dona de casa, aquela mulher que... E algumas falaram comigo, à noite para mim às vezes fica complicado, porque o marido chega, o filho chega, tem que fazer janta. Então, por isso que a gente escolheu esse horário de 10 horas, em alguns momentos a gente pode até fazer um outro horário, mas a gente escolheu esse horário de 10 horas, eu ia dar essa explicação no início. E em nome dessas mulheres, porque muitas me mandaram perguntas falando sobre preocupadas com os maridos, preocupadas com os filhos, nessa retomada aí do mercado de trabalho, de maridos que estão empregados e tiveram o contrato suspenso, né? A gente teve algumas empresas que adotaram essa medida, até como uma estratégia para não demissão. Em nome dessas mulheres, mães, avós, ou elas mesmas que estão em casa no momento, eu queria fazer uma colocação. Eu vou fazer 3 perguntas dentro de uma, e aí o senhor tem como falar. Primeiro, nós já tínhamos um problema das contratações com as pessoas, eu não chamo nem de terceira idade, mas eu digo, pastor Cláudio vai gostar dessa, eu digo pessoas que vamos botar acima de 60 anos, né? Nós já tínhamos um problema com isso. O senhor acha que essa vai ser uma geração que vai estar menos aproveitada nessa retomada? E aí eu falo, vamos ter problema com qual geração? Qual geração será menos aproveitada? Se é que eu fui clara na minha explicação. Segundo, a gente, desde 2015, o emprego informal já foi um grande braço para segurar aí a economia, né? A gente tinha muitas pessoas, e isso foi visto agora aí quando foi feito essa ajuda emergencial, como tinham pessoas na informalidade, né? Mas que isso aí dá uma segurada na economia. O senhor acha que o empreendedor, né, aquela pessoa que trabalha por conta própria, aquela mãe que faz o bolo em casa, aquela senhora que vende o docinho, que entrega quentinha, isso aí vai ter
uma escala ascendente, isso aí vai triplicar, né? O número de informais, nós vamos ter uma explosão ainda de informais, é uma saída, e gostaria que o senhor falasse sobre olhando geracionalmente, né? Jovem, adulto, o idoso, que tem, a gente hoje tem o idoso, né? Tanto que a pessoa de 60 anos, 70 anos, em plena, né, atividade. Como é que o senhor tem esse olhar nessa retomada aí do mercado de trabalho pós-pandemia? Poxa, ótimas colocações e são até muitas. Eu vou te pedir um favor. Eu vou começar a tentar responder, mas me ajuda acompanhando na resposta se eu vou conseguir responder tudo, que eu posso esquecer alguma coisa, aí você me ajuda, retoma que eu vou. Elisete, realmente, a gente tem tido uma mudança de visão do mercado já há algum tempo. Eu posso partir para vários caminhos. Vou começar por um e a gente vai tentando, depois você vai me ajudando, ver se eu respondi tudo. Voltando ao nosso papo inicial, que não vai ver emprego para todo mundo, a gente tem que começar a pensar e quebrar um paradigma da carteira azul, aquela carteira mágica que era a carteira de trabalho. Acabou, né? A carteira de trabalho, ela vem lá dos anos 40 com Getúlio Vargas, né? E nós fomos aculturados, né? Não é culpa nossa. Nós fomos aculturados que a nossa única chance de sobrevivência é ter um emprego de carteira assinada, né? A minha geração é aquela que aonde os pais, os avós preocupados falavam com a gente quando éramos crianças, olha, estuda, para tu ter um bom emprego, né? Não é que bom emprego é bom até hoje. O que mudou de lá para cá, na época dos nossos avós, é que eu não preciso apenas ter um bom emprego, ou não é a única opção ter um bom emprego para eu ter renda, para eu ter como sustentar minha família, como eu estar no mercado de trabalho, né? Não como funcionário, mas estar no mercado de trabalho. É aquilo que a gente fala. O emprego ele vai diminuir. O que não vai diminuir é o trabalho, né? Eu tenho trabalho para ser feito. E o empreendedorismo é uma excelente opção. É uma excelente opção. Apenas eu preciso mudar a minha cultura. E aí eu começo pelo empreendedorismo, falar da dona de casa, que você falou, e depois a gente vai tratar da geração e os outros temas que você vai ajudar a lembrar a responder. O grande problema que nós temos com relação a ser empreendedor é que eu acho que em ser empreendedor dentro de casa, fazer um bolo, fazer alguma coisa, é só quando eu emprego. Eu tentei durante... Vou criar um cenário. Eu tentei durante 2 anos, 1 ano, né, para tentar um emprego e não consegui virar empreendedor. Ou então, olha uma frase que eu ouço muito nesses 30 e poucos anos de carreira. Eu estou aqui fazendo um negocinho, estou vendendo alguma coisinha, porque enquanto eu não consigo um emprego, quase como se estivesse justificando, né? Eu me preocupasse com a opinião do outro. Não, eu estou fazendo um servicinho lá, né? É bom para eu ganhar um dinheirinho, enquanto eu não consigo um emprego formal. Porque ainda está enraizado na nossa cultura que o ter um emprego, ter uma carteira assinada com todos os direitos trabalhistas, é a única forma de eu ter dignidade, de eu ter uma renda na família. E isso não é verdade, talvez nunca tenha sido, mas de maneira mais acentuada, Elisete, já há muito tempo. Há muito tempo que ser empreendedor é uma opção de carreira. Há uma cultura ainda muito ruim, que a própria pessoa observa, menospreza isso. Vamos pensar um cenário, né? O marido tem um emprego, trabalha fora, e a mulher, para poder cuidar das crianças, ela acaba não trabalhando fora e acaba criando um negócio próprio dentro de casa, né? E aí, ela mesma acaba desvalorizando isso. Ela veio de investir tudo que ela pode trabalhar dentro de casa, porque já era o home office, entendeu, Elisete? Home office sempre existiu. Ela podia fazer um salgado, fazer um doce, mas o que ela ficava fazendo? Ela, em vez de focar nessa atividade, ela continuava buscando no emprego por conta da chamada segurança. E que segurança nós temos no emprego de carteira assinada? Quem tem segurança em carteira assinada? Talvez o meu trabalho como empreendedor, talvez ganhando menos, né? Ganhando menos daquilo que eu faço dentro de casa,
vale mais a pena do que trabalhar numa empresa, ter que seguir algumas ordens que às vezes eu não concordo, deslocamento físico, patrão chato, e eu posso trabalhar em casa da mesma forma. Mas o próprio trabalhador, a própria dona de casa, às vezes, falando para a dona de casa, ela tem que entender que esse trabalho em casa, ele é digno, ele é renda, ele sustenta, ela mesma tem que valorizar isso e focar nessa atividade. Então, a gente precisa ter o empreendedor não como uma emergência, não é aquilo. O que normalmente acontece, Elisete? Ao longo de gestão de carreira, eu vi isso. A pessoa foi mandada embora. Aí ela pega a rescisão dela, quanto é que vai receber? Aí ela separa aqui. Tem que pagar isso do cartão de crédito, tem que pagar isso aquilo lá, eu tenho que... Vou fazer aquele curso. Ela às vezes, opta um erro. E eu estou chamando a atenção justamente para que a gente não cometa esse erro. Eu pego aquele pouco dinheiro, que é o último dinheiro em termos de renda da minha rescisão, e aí que eu vou tomar a decisão de fazer aquele curso, que eu podia ter começado quando eu estava estudando. E aí, vamos lá. O dinheiro vai acabando, eu começo a procurar emprego, não acho, como o momento desse está pela frente. Aí ela começa a pensar, caramba, eu acho que eu vou tentar vender alguma coisa, fazer alguma coisa em casa, como forma alternativa. O que eu sugiro para todos nós, quem não tem essa consciência ainda, é mudar esse paradigma. Pense em ter um negócio próprio, pequeno, grande, mais ou menos, como uma opção. E uma opção muito boa, Elisete. A gente vai trabalhar mais. Errado é quem pensa que vai virar patrão, vai trabalhar menos. Vai trabalhar mais. E é justamente o que a gente está fazendo agora em casa. Quando eu lembrei da pesquisa ainda há pouco, que estamos trabalhando em casa, muito mais estamos felizes. Né? Ou parte está feliz nesse sentido. Então, com relação às suas colegas, ou quem está nos ouvindo agora, faça um planejamento do que você pode produzir em casa. Converse com a sua família. Explique que aquilo é uma forma de renda para a família inteira. Ela, a dona de casa, por exemplo, ou o senhor que esteja desempregado, ele apenas vai ser o comandante, o gerente. Mas é uma renda familiar, que envolve toda a família, envolve todas as pessoas. E faça algo planejado. Porque, como diz a regra, Elisete, tudo que eu faço correndo, faço no desespero, eu não planejo de maneira correta e faço sem pensar nas consequências. Uso empolgação. Eu uso muito um exemplo familiar, uma pessoa na família, há uns 15 anos, 20 anos mais ou menos, ela ficou desempregada. Primeira coisa, eu vou trabalhar em casa. E comprou lá uma máquina de fazer fralda. Né? Isso foi moda há uns 20 anos atrás. Fazer fralda em casa. Ela não vendeu uma fralda, porque por azar dela, as fraldas que eram caras na época começaram a se popularizar. Então, hoje você tem fralda para todos os bolsos. Né? E não deu certo. Por quê? Porque ela não se planejou. Agora, quem puder ter garra, vontade, trabalhar em casa é uma boa opção. Ok. Agora, eu vou falar do emprego, como você colocou. Qual a geração que vai melhor se beneficiar ou ser prejudicada disso? Eu diria para você o seguinte, Elisete, a questão das gerações tem mudado muito. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 80 em agência de emprego, havia algo do tipo o seguinte, olha que número eu vou falar, hein? Anos 80. Acima dos 35 anos estava fora do mercado de trabalho. Na época eu tinha 19 anos, comecei a trabalhar no segmento há 19 anos. Não me preocupei, falta muito. Graças a Deus que isso se confirmou. Você falou em 60 já há algum tempo. E já há algum tempo, Elisete, o mercado de trabalho redescobriu, na verdade redescobriu, ou para algumas empresas descobriram que o melhor time é o time mesclado. O ímpeto, a energia do jovem, a facilidade de adaptar às inovações que o jovem tem e a maturidade, experiência e vivência do trabalhador mais maduro, de maior idade ou da melhor idade. Então, já há algum tempo, Elisete, essas
ou fardas em pé de fluxo. Somado aí algumas ações governamentais, dá um barulho, já está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo um barulho Eu também. Está me ouvindo bem? Agora deu uma falhada, mas agora melhorou. Fala. Tem algum som ambiente aí que eu não estou pensando. Parou, o som ambiente parou. Tinha um som ambiente alto aí, mas está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem. Tá legal. Então, deixa eu continuar. Isso mudou muito, né? Eu lembro lá que o Bob's, há coisa de uns 10 anos atrás, eles colocaram senhores maior de idade. Olha que experiência interessante. Eu não vejo mais hoje, mas foi uma experiência interessante. Já eu digo isso como um sinal na época que eu comentava com os alunos de uma mudança de paradigma. O Bob's colocou alguns senhores, algumas senhoras, para trabalhar no salão atendendo aos vovôs que levavam os netinhos no Bob's, né? Por quê? Ninguém melhor entendia, né? Um vovô, um outro vovô, como outra vovó, a mesma geração. Porque a gente não sabia nem o que tinha, que podia pedir. Uma outra experiência de um banco, eu não lembro agora se foi o Bradesco, fez a mesma coisa. Quando? Quando os caixas de banco, e aí eu volto a falar de diminuição de emprego, né? O banco era um local que empregava pra caramba, né? Banco, eu lembro, eu tinha um escritório no bairro da Penha, na área da Leopoldina, no Rio de Janeiro, e o Banco Bradesco tinha, eu lembro de 20 e poucos caixas. 20 e poucos caixas, Elisete. Imagina que banco tu vai hoje tem mais de 10 caixas. 20 e poucos caixas. Então é outro que o emprego sumiu. Mas voltando então para essa história do idoso. O Bradesco, se eu não me engano, foi o banco esse, colocou um idoso na época que eles começaram a diminuir o número de caixas e trabalhar no caixa eletrônico. Quem nunca ficou perdido no início, ou viu alguém perdido, de mais ou menos idade, na hora de usar um caixa eletrônico. O que eles colocaram? Senhores e senhoras para atender aos idosos como utilizar o caixa eletrônico. De uma forma ou de outra, Elisete, esses paradigmas estão mudando. Eu costumo dizer que ainda temos empresas pré-históricas no mercado. Pensam a moda antiga. Mas já há uma tendência há algum tempo para valorizar essa mescla de pessoas mais experientes. E até porque a gente tem hoje uma possibilidade de expectativa de vida muito maior em termos biológicos. Em termos biológicos. Há uma expectativa de vida maior para homens e mulheres, ou seja, por que não continuar produzindo depois do 40, 50, 60, 70 ou até 80 anos, se a pessoa estiver bem de saúde? Por que não? E o mercado começa a perceber isso na hora de formar esses times mesclados e, ao mesmo tempo, de custo. Porque o aposentado, às vezes, ele volta a trabalhar por dois motivos. Um, que ele precisa complementar a renda dele quando ele acha isso importante, né? E outra, ele quer continuar produzindo. E ele acaba voltando a trabalhar por um valor até menor que outros profissionais, mesmo tendo muita experiência. Então, acho que existe esse espaço. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, eu digo, Elisete, que não há uma geração que vai ser mais favorecida ou mais prejudicada. Há, sim, postura e pensamento. Aquele jovem, que mesmo ainda jovem, tem a cabeça mais fechada, no sentido de, por exemplo, não entender que trabalhar junto com um idoso, né, trabalhar com uma pessoa de média idade, vai ser bom para ele, que ele tem mais que ouvir esse idoso, aprender com ele. Por outro lado, esse idoso, e eu ouvi isso nas minhas consultorias, quando ele volta ao mercado, se ele voltar com aquele paradigma, não, esse garoto não sabe nada, na minha época ele não sabe, mal saiu das fraldas agora, né? Se esse idoso também abrir o coração, entender que o jovem vai poder contribuir com energia para ele, vão formar uma boa equipe. Então, eu diria para você, vai sofrer mais quem não aceitar, quem botar dificuldade na carreira para seguir e embarcar nessas novas mudanças.
Porque tem muita gente repetindo, não, isso aí não vai pegar, isso aí é modismo, isso aí não vai acontecer, e o mercado atropela, Elisete. Então, seja jovem, seja mais de idade, todos podem se dar bem. Claro, claro, o jovem, como ele já nasceu dentro de uma geração informatizada, online, né? Ele tem uma facilidade de adaptação à tecnologia. Mas isso não é crucial para ninguém, Elisete. Pode responder o quê? Infelizmente, a gente perdeu um tempo aí no início por causa de problemas tecnológicos, né? Isso aí a gente vai tentar aprimorar. Teriam muito mais perguntas, queriam saber sobre habilidades, o que, que vai precisar, quais as habilidades que serão necessárias para essa, do colaborador para a retomada. Só que a gente não vai poder continuar porque já está dando uma hora. Né? Antes de pedir para o senhor fazer as considerações finais, eu já queria aqui fazer o meu agradecimento a todo mundo que aderiu, ouviu, participou, compartilhou. Eu perdi o contato aqui, que eu queria ver alguns nomes, mas o meu laptop desligou, eu não consegui religar. Depois eu respondo no privado, mas já agradeço. Obrigado por todas as mensagens que me mandaram, incentivando, parabenizando, felicitando. Fiquei muito feliz. Amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário, 10 horas. Com a doutora Ana Lúcia, uma psicóloga, falando da rotina, essa quebra dessa rotina em que os pais hoje precisam estar em casa com esses jovens, adolescentes, né? Vai ser bem bacana, ela é especialista nessa geração aí de adolescentes e jovens. Mas, professor Ricardo, faça suas considerações finais e desde já muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Elisete, eu que agradeço. Te falei no início, é um enorme prazer poder falar sobre um tema tão pertinente, tão atual. A gente sabe que a gente está falando de coisas que podem, de alguma forma, colaborar um pouquinho com a vida pessoal e profissional das pessoas. Então, foi um grande prazer. Eu agradeço e deixo, se você me permitir, deixar algum contato meu para o teu pessoal. Né? A galera quiser seguir as minhas postagens lá no... Eu vou deixar só o Instagram, que é mais fácil de gravar, que é o @prof.ricardomachado, @prof.ricardomachado. A partir dali, vocês vão ter acesso ao meu Facebook, a escola de treinamento está sempre promovendo eventos gratuitos e alguns cursos online de fácil acesso e precificação para que todo mundo possa fazer. E me coloco à disposição tua sempre que precisar, sempre que quiser falar sobre algum tema. A gente tem uma live desse tipo, ela puxa muitos desdobramentos que a gente ficaria realmente aqui horas. Mas fica aí a possibilidade de a gente falar em algum outro momento que você achar necessário. No mais, agradecendo a você e a todos que nos ouviram, né, nessa quase uma hora, a gente perde até a noção do tempo, Elisete, o papo vai longo. Obrigado, um prazer e boa semana para todos e vamos cuidar da nossa carreira. Eu deixo apenas uma última frase. Cuidar da carreira, Elisete, é como cuidar da saúde. É uma atividade diária. Eu tenho que pensar na carreira. A maioria de nós, independente da idade, temos muito tempo para trabalhar pela frente. Então, trabalhar a imagem pessoal, trabalhar o currículo, trabalhar a preparação para uma entrevista de emprego é algo muito pertinente a todos nós. Cuide da vida, cuide da carreira, cuide da saúde. Fiquem todos bem. Obrigado, Elisete. Muito obrigada, foi muito elucidativo, o senhor esclareceu muitos pontos, até de algumas coisas que eu tinha lido. Fica aqui meu coração grato. Né? E obrigado também a quem ficou aí até agora. Realmente a gente teria muitas outras coisas para... E não é alarmismo. Voltando, eu aprendi muito nesses dias aí estudando, porque toda crise realmente traz oportunidades. E fica aqui como dica, vai estudar sobre a história, como surgiu o Nescafé, como surgiu o Nutella. Tudo vieram de algumas crises. Eu não vou nem falar aqui a respeito. Vai ler a respeito, que é super interessante as histórias. E foi o que eu fiz essa semana. Então, muito obrigado, um bom dia a todas. E espero que tenham gostado. Amanhã a gente está aqui falando sobre essa ruptura aí da rotina. Professor, muito obrigado. Abraço. Abraço.